Boa tarde a todos. Hoje são 3 de março de 2018. São 12 horas e 6 minutos. Este é o programa Sindicato em Destaque, que cumprimenta a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. E relembrando que este programa é retransmitido pela Rádio FM Líder de São Miguel. Hoje eu, Águida Maria, apresento o programa e falaremos sobre o pagamento da prefeitura que está saindo hoje, a famosa seleção e o TAC que está em andamento. Falaremos sobre os garis, salários atrasados. Uma importante informação de hoje, o pedido de impeachment do prefeito, que pode ser efetuado nesta semana. A Assembleia Geral, que está programada para o dia 14 de março. Os repasses federais da prefeitura e as notícias sindicais e o nosso editorial. Antes do nosso editorial, eu gostaria aqui de dar um aviso que a nossa companheira Rosa, do Sindicato dos Rurais, pediu. A Associação de Lacerda, na pessoa do presidente Cícero, avisa que haverá reunião da associação neste dia 4, às 9 horas. Dia 4 é amanhã, né? Neste dia 4, às 9 horas, amanhã, domingo, portanto, haverá reunião da Associação de Lacerda. Sindicato em Destaque, editorial. Por um sindicato autêntico, independente e autônomo. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, neste ano de 2018, completou 27 anos de existência e luta. No início, marcado pelo êxito, depois foi se tornando numa entidade sem representatividade. Até 2005, quando uma nova direção assumiu, iniciando assim a sua revitalização. Nessa época, o Sindicec tinha como patrimônio, em 2005, né? O Sindicec tinha como patrimônio um arquivo, uma máquina de datilografar elétrica, um birô e uma grande dívida com a categoria e outra dívida financeira. Hoje, 12 anos depois, temos uma sede própria, mobiliada, com auditório no centro da cidade, assessoria jurídica e contábil, site, programa de rádio e veículo, entre outros, tornando-se um sindicato atuante na defesa dos direitos da categoria. No campo judiciário, ganhamos uma antiga ação trabalhista já paga. Hoje estamos com várias ações na justiça, entre elas podemos destacar FGTS, piso do magistério, extensiva aos professores aposentados e pensionistas, entre outros, além de várias denúncias que estão tramitando na justiça, como QUIPREV, excesso de contratados temporários, entre outros. Apoio aos concursados, desde o cursinho preparatório até a posse. Conseguimos na Justiça o bloqueio de recursos do FPM e ICMS para garantir o pagamento dos servidores até o 5º dia útil do mês, como determina a Constituição Federal. Atualmente contamos com quase 900 filiados entre servidores ativos e inativos e através da contribuição de 1% sobre o salário base, pagamos advogado, programa de rádio, consultas médicas, exames de laboratório, água, luz, telefone, internet, combustível, encargos, entre outros. Realizamos no dia 17 de fevereiro uma assembleia para análise e deliberação sobre o desconto de contribuição sindical e autorização para a sua notificação e eventual cobrança judicial e ou extrajudicial.
amplamente divulgada através de cartazes em todas as repartições públicas e avisos em diversos programas de rádios locais, além das redes sociais, sendo aprovado por unanimidade. Vale ressaltar ainda que antes de 2005, o então imposto sindical era realizado pela prefeitura sem nenhum problema, mas após esta data, a prefeitura deixou de realizá-lo e quando o fazia, estornava aos servidores. Somente em 2012, após várias peregrinações à Procuradoria do município, foi enviada à Câmara projeto para realizar o desconto. E através do imposto sindical foi possível a aquisição da sede própria, carro próprio e financiar a luta contra a retirada de direitos dos trabalhadores, inclusive servidores. Parafraseando a saudosa irmã Tereza Cristina, só se joga pedra em árvore que dá frutos. O patrimônio do Sindicec é a causa do servidor municipal. Aliás, o partido do Sindicec é a causa do servidor público municipal. Bom, ainda a respeito do nosso editorial, fazendo aqui um breve comentário, como foi falado aqui no texto, não foi mencionado no texto, mas esse imposto sindical, ele já vem desde a CLT, que a CLT é ainda do tempo, né, do governo do Getúlio Vargas, isso ainda na década de 30, 40, eu não lembro o ano da CLT, mas é por aí. Bom, o que podemos dizer é que se havia um sindicato, a contribuição sindical, que era chamado de imposto, e era cobrado compulsoriamente, né? Sempre foi cobrado. Inclusive aqui no município de Quixeramobim, desde que esse sindicato foi fundado em 1991, né? Era cobrado o imposto sindical, né? Quando o sindicato esteve inativo e sem representatividade, foi nessa época que eu entrei, em 1998, na prefeitura, como efetiva, também era cobrado o imposto sindical. Ninguém sabia para onde ia esse imposto, né? A partir de 2005, né, que a retomada desse sindicato para representar o servidor novamente foi feita em 2004, com uma diretoria provisória e eleita uma diretoria pelo voto direto em janeiro de 2005. Então, a partir do ano de 2005, a prefeitura ou não descontava o imposto sindical ou descontava no mês de março e retornava no mês seguinte, estornava no mês seguinte no salário do servidor, né? Eu lembro demais disso. A partir do ano de 2012, foi que passou a de novo a descontar, né? Continuou a descontar e entregar ao sindicato, que esse imposto não é só para o Sindicec, né? Para outras entidades também, sindicais. Mas, a partir do ano de 2017, né, com a reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017, de julho de 2017, que acrescenta, inclui os artigos 601A e 601B na CLT, que citam os temas que poderão ser alvo de negociação coletiva, né? Ele cita lá vários temas, inclusive diminuir a hora do almoço, aumentar a carga horária diária e semanal, diminuir tempo de férias, entre outras coisas. Muitas coisas lá são citadas, que elas passam a valer o acordo coletivo prevalecendo se a coletividade fizer um acordo com o patrão para diminuir o horário do almoço, por exemplo, essa negociação vai prevalecer a lei, porque é um acordo coletivo. E passará a ser regra e não exceção. Se a categoria decidir aumentar a carga horária,
também passa a ser regra e não exceção, ou seja, o acordo coletivo prevalece sobre o judiciário, né? Sobre o que já está posto na lei. Um acordo coletivo prevalece sobre a lei. E essa mesma mídia, né, que financiou o golpe em 2016 e que em 2017 colabora com a retirada de direito do trabalhador, inclusive com essa reforma aí que já foi aprovada pelo Congresso, essa mesma mídia hoje ela tenta querer retirar a legitimidade e a soberania das assembleias com relação ao desconto contribuição sindical, né? Portanto, se vale uma assembleia decidir para toda a categoria retirar 1 hora do almoço ou meia hora que seja para aumentar a carga horária, por que não valeria para a mesma assembleia ter a soberania de votar sobre a cobrança da contribuição sindical? Até porque a Assembleia é dado ampla divulgação. Na Assembleia, todos estão convocados. Só não comparece quem não quer comparecer. E aqueles que comparecem têm a soberania, têm a autonomia de decidir por eles e por aqueles que não comparecem, né? A Assembleia é soberana. A decisão da Assembleia é soberana. E aí, já falando em Assembleia, vamos passar logo aqui as nossas informações sobre a Assembleia. No próximo dia 14 de março, haverá uma nova Assembleia, ainda por conta do que foi aprovado no dia 17 de janeiro, que é o estado permanente de mobilização. No estado permanente de mobilização, já foi explicado lá o que seria naquele dia, nós explicamos depois aqui nos programas. Então, frequentemente estamos fazendo uma assembleia. Vou fazer aqui só um breve histórico das assembleias de janeiro para cá. Em janeiro, nesta assembleia, do dia 17 de janeiro, ela foi por conta da quebra de acordo, do acordo de greve que foi feito no dia 29 de outubro de 2017, em que o prefeito se comprometia a pagar toda a folha dos servidores do mês de novembro até o dia 30 de dezembro, inclusive o 13º também, e ele descumpriu esse acordo. Quando chegou o dia 30 de dezembro, muitos servidores, várias categorias ainda estavam com seus salários atrasados, inclusive os aposentados, né, os inativos. Por conta disso, foi convocada uma assembleia que foi marcada para o dia 17. Neste dia 17, o advogado do sindicato esteve presente e ele sugeriu o estado de mobilização permanente. Neste dia, ele foi também no fórum pedir para o juiz, que o juiz bloqueasse de novo os recursos da prefeitura para pagamento de salário, porque, como vocês sabem, o juiz tinha bloqueado no mês de dezembro para completar o pagamento do mês de novembro. E no dia 18, vocês lembram, esse dia 17, todos nós ficamos esperando o advogado voltar do fórum, da conversa com o juiz, voltou da conversa com o promotor, e lá ele disse que, trouxe a notícia que o juiz pretendia bloquear as contas imediatamente. Então, a gente marcou outra assembleia neste dia para 3 dias depois. E 3 dias depois, quando a gente se reuniu, as contas já estavam bloqueadas, né? Até por 60 dias. Foram bloqueadas dia 18 de janeiro, o bloqueio se estende até o dia 18 de março. Bom, então a gente marcou outra assembleia para o dia 15 de fevereiro. Ela aconteceu no dia 15 de fevereiro. E neste dia 15 de fevereiro, o advogado do sindicato sugeriu e a Assembleia aprovou que até o 5º dia útil do mês de março, se todos os servidores públicos, ativos e inativos,
não tivesse com os seus salários do mês de fevereiro pago, o sindicato iria entrar com um pedido de impeachment do prefeito. Quem estava presente nessa assembleia lembra muito bem disso. Então, a Assembleia acatou a sugestão do advogado e aprovou essa ação. Só lembrando a vocês que hoje já são 3, né, de março, e a prefeitura está pagando a educação, está pagando a administração, procuradoria, controladoria e gabinete. Falta muita gente ainda ser paga. Ainda falta saúde, falta infraestrutura, cultura, agricultura, faltam inúmeros convênios, faltam os inativos. E a prefeitura, pelo aquele nosso acordo do dia 15, né, de fevereiro, a prefeitura tem até o dia 7, quarta-feira, que é o 5º dia útil do mês de março, para pagar todo esse pessoal que está faltando. Se na próxima quarta-feira a prefeitura não tiver efetuado todos esses pagamentos, o nosso advogado já vai ser notificado e vai preparar um documento de pedido de impeachment do prefeito. Algumas pessoas estavam dizendo que era uma CPI. Não é CPI, viu, gente? O que vocês aprovaram lá, algumas pessoas que estiveram presentes naquela assembleia estavam já falando, e aquela CPI que a gente aprovou, a gente não aprovou uma CPI, a gente aprovou o pedido de impeachment. Então, o sindicato faz o pedido de impeachment, protocola na Câmara, e aí quem vai tomar de conta a partir daí é a Câmara Municipal, certo? Porque o sindicato em si não tem poder para retirar o prefeito, né? Mas a Câmara Municipal tem, né? Então, até hoje, estamos aguardando que a prefeitura, aliás, até hoje não, até o dia 7, próxima quarta-feira, estaremos aguardando que a prefeitura cumpra o que está posto no artigo 5º da Constituição Federal, que é a obrigação do empregador público ou privado pagar o salário do trabalhador até o 5º dia útil do mês subsequente. Se isso não acontecer até quarta-feira, a gente vai entrar com o pedido de impeachment, né? Como nós já aprovamos agora no mês de fevereiro, no dia 15 de fevereiro. Bom, sobre a seleção, que as pessoas falam que cancelou, que não está valendo a classificação, a seleção não foi cancelada, a classificação está valendo, posto que ela não foi cancelada, a classificação está valendo, mas a prefeitura não está respeitando a seleção, não está respeitando a classificação, né? A gente recebe denúncias diariamente de pessoas que são demitidas, que fizeram a seleção, que foram aprovadas, que foram demitidas, né, dos seus cargos com a alegação de que a seleção foi cancelada. Ela não foi, né? E outras pessoas também, inclusive professores, ainda aquela velha novela do professor monitor, que as pessoas fizeram a seleção para professor, e este ano de 2018 foram contratadas como monitor. Algumas foram contratadas, né? A gente já recebeu também relatos de professoras que estão assumindo uma sala de infantil com mais de 30 alunos para dar conta do trabalho pedagógico sozinha, porque só tem uma professora na sala. Minha gente, isso é uma falta de responsabilidade, né, da administração, porque não tem condição de uma professora dar conta de 36 alunos no infantil, né? Isso já foi, inclusive, reconhecido politicamente, foi reconhecido judicialmente, porque eu lembro quando eu entrei na educação
infantil em 1998, eu regi sala de educação infantil. Naquele tempo a gente podia pegar até 25 alunos na sala do infantil para um professor. E era um terror. Mas aí as leis foram mudando de lá para cá, e desde 2006 que tem mais de um professor na sala, que tem um monitor na sala dos pequenos, né, da creche, para que o professor tenha aquela ajuda de uma pessoa para trocar a fralda da criança, para ajudar a levar a criança no banheiro, porque o trabalho dos professores, do professor e dos professores, se for no infantil, precisa mais de um, é dar o tratamento pedagógico, aos conteúdos pedagógicos. A cuidar da criança fica por conta do monitor. Então, se você bota um professor como monitor, quem é que vai cuidar da parte pedagógica da sala de aula? Né? Porque é muito importante o tratamento pedagógico no infantil, viu? Eu que estive em sala de alfabetização durante quase 20 anos, eu posso testemunhar da importância do trabalho pedagógico na educação infantil, ou seja, lá na creche, principalmente, que a maioria da educação infantil aqui no nosso município é feita nas creches, né? E também nas escolas. Em algumas escolas tem salas de educação infantil a partir de 3 anos e meio, né? O infantil 1. Mas é muito importante aquele trabalho pedagógico, é essencial, porque ele prepara a criança para para um melhor aproveitamento quando ele está com 5 anos e meio e vem para o ensino fundamental, para ser efetivamente alfabetizado, né? E aqui em Quixeramobim, a gente sempre teve um trabalho que vem melhorando ano a ano. Pelo menos eu acompanhei nos últimos 20 anos o melhoramento desse trabalho, o investimento em formação do professor, os próprios professores investindo em formação pessoal, faculdade, né, curso superior, curso de pós-graduação. Tem muito professor com especialização, né, na educação infantil, e a grande maioria já é formado em pedagogia, e quem não é formado está se formando em pedagogia e outras áreas afins que podem atuar na educação infantil. Então, não se concebe, não se aceita que a Prefeitura de Quixeramobim faça uma coisa dessa. Pegue um professor e coloque para trabalhar como monitor. Isso é retirada de direito, isso é desvalorização do profissional, né? É uma desvalorização do profissional que é o professor, é um rebaixamento da profissão de professor, e com essas coisas a gente não concorda. Nós já protocolamos ofício a prefeito, à procuradoria jurídica da prefeitura, ao promotor do Ministério Público, ao secretário de Educação, todos aqueles que estão envolvidos no problema, a gente já protocolou ofício, já pediu providências. E, inclusive, o promotor, a respeito disso, e ainda está em andamento, um termo de ajustamento de conduta, que é para o prefeito assinar, juntamente com o judiciário e a assistência jurídica da prefeitura, né, o procurador de justiça do município, que corrige essas distorções. Esta semana a gente recebeu a cópia, né, da última redação desse TAC, e o Sindicec pediu ao promotor para corrigir algumas coisas que a gente achou pertinente na redação, para que deixasse assegurado realmente o direito daquele servidor temporário que fez a seleção, certo? Para deixar realmente assegurado nesse TAC. Então, a gente levou as nossas questões ao promotor, e o promotor achou pertinente e permitiu que a gente opinasse, inclusive na redação, e já foram feitos os últimos ajustes, né,
a partir desses ajustes aqui, a gente acha que a redação tá boa e falta o promotor dar continuidade. Daí pra frente a continuidade é com a justiça. Então a gente não pode dar prazo, as pessoas estão ansiosas, principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas, né? Aquelas também que estão subempregadas, né? Que são aquelas professoras que fizeram a seleção para professor e estão trabalhando como monitor. Então todas essas pessoas estão ansiosas por uma solução, nós também, mas a justiça está cuidando disso. Nós não podemos solucionar esse problema. Por isso que nós fomos pedir, fomos solicitar a colaboração da justiça, porque só a justiça pode resolver esse caso. E na semana passada, eu até falei aqui para vocês que o procurador de justiça do município tinha pedido que o Sindicec, ele pediu para mim, né, que o Sindicec oficializasse aquelas denúncias que eu fiz para ele, né, verbalmente, quando eu o encontrei. E nós oficializamos e mandamos o ofício, e eu fui nesta quinta-feira pedir notícia, né? Sim, e ele prometeu que em a gente oficializando aquelas denúncias, ele ia dar um parecer e ia pedir que fosse respeitado a classificação da seleção e que já se começasse a corrigir essas questões aí de arrumar a classificação, chamar o pessoal que está classificado e tudo mais. Só que nesta quinta-feira eu fui pedir resposta do ofício e o procurador de justiça ainda nem tinha analisado o ofício que a gente tinha mandado na semana anterior. Então, a nossa esperança é realmente mesmo o famoso TAC, o termo de ajustamento de conduta, que está em andamento. Vamos esperar que isso seja homologado rapidamente, né? Aqui. Bom, nesta semana também nós ficamos sabendo, inclusive veio um gari lá no sindicato falar com a gente, em nome dos outros companheiros também, porque os nossos garis estão pedindo socorro, né? A empresa que contratou os garis, a empresa que faz a limpeza urbana, não está pagando o salário deles, né? Eles ainda estavam esperando o salário do mês de janeiro. E a gente fica assim angustiado também, porque nós não podemos fazer muita coisa pelos garis, mas a gente orienta, quando eles nos procuram, a gente acolhe, a gente tenta dar uma orientação, se for possível a gente tenta até uma negociação lá com o patrão deles, mas eles estão fora da nossa esfera de representatividade, né? Porque eles estão contratados por uma empresa privada. E hoje de manhã mas aí eles foram atrás do vereador Célio Neto, que os ajudou, que foi atrás, que correu atrás. Então hoje de manhã eu já liguei para ele e ele me informou que depois de toda a correria e a pressão, os garis receberam o mês de janeiro. Gente, isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de competência comprovada. Isso é uma falta de humanidade, uma falta de responsabilidade de todo esse povo que gere esse município, mesmo aqueles que gerem porque foram eleitos e aqueles que gerem porque foram contratados para ajudar no gerenciamento. E se isso não for falta de competência e responsabilidade, é no mínimo falta de humanidade. Mas eu acredito que seja competência mesmo, e responsabilidade e humanidade ou tudo isso junto. Porque não se concebe um trabalhador trabalhar e não receber. Não importa quanto ele ganhe, se ele ganhar 50 salários mínimos, ele faz por merecer ganhar isso, ele investiu para ganhar isso. Na própria vida para ganhar isso, na própria formação e tudo mais. Se ele ganhar um salário mínimo, também é direito dele receber. E a Constituição garante que o trabalhador receba o seu salário até o 5º dia útil do mês subsequente. Isso porque é direito.
merece ser punido. Inclusive, o vereador também me informou que a empresa ameaçava punir os garis que estão reivindicando, né? É meio complicada essa situação. Servidor público também tem essa questão. Quando vai reivindicar aquilo que é direito seu, sofre assédio moral, né? Que são essas punições e ameaças. Bom, mas já que eu estava falando de pagamento, ainda falta muita gente receber na prefeitura, né? Temos os inativos, que são mais de 500 servidores inativos que faltam receber. Temos ainda as secretarias de saúde, de agricultura, de infraestrutura, de cultura e muitos outros. Até agora só 5 secretarias pagaram, né? E vou passar agora o dinheiro que a prefeitura recebeu no mês de janeiro. Aqui. Só de FPM, a prefeitura recebeu R$ 4.994.136,27. Isso de FPM. Do Fundeb, a prefeitura recebeu R$ 6.954.947,41. Da assistência básica de saúde, né, de vigilância em saúde, assistência básica, assistência farmacêutica e atenção de média e alta complexidade hospitalar, que são os 4 setores da saúde que recebem recursos federais, entre outros, né? Tem mais recursos aí, mas estes são os recursos principais. Daí veio R$ 1.490.730,13 no mês de fevereiro. Todos esses valores aqui são do mês de fevereiro. E um outro repasse que é o ICMS, que ele gira em torno de R$500 mil por mês, todos os meses. Então, totalizando tudo isso, dá em torno de 14 milhões de reais. Daí por volta de 13 a 14 milhões de reais só do mês de fevereiro. Como se sabe, a Justiça bloqueou recursos, principalmente do FPM, que no mês de fevereiro teve 4 milhões de reais, mais de 4 milhões de reais, juntando com o ICMS, que são os dois bloqueados, dá mais de 4 milhões e meio de reais para o mês de fevereiro. E hoje, no dia 3 de março, os servidores não estão sendo pagos. Eu perguntei ao Procurador de Justiça por que não estavam pagando todo mundo hoje, já que tinha tanto dinheiro. Aí vem com aquelas coisas que a justiça é lenta, que tem que entrar com pedido de liberação. Eu estive lá na promotoria e me informaram lá na promotoria que quando chega lá a solicitação de liberação de dinheiro para fazer pagamento de servidor, o promotor de justiça analisa e dá o parecer no mesmo dia. O juiz também, imediatamente, ele libera os recursos. Então, mas para que o juiz libere os recursos para pagar o servidor, a prefeitura precisa arrumar a folha de pagamento e levar a folha de pagamento para a justiça. Então, eu fui saber da justiça, né, quais eram as folhas de pagamento que estavam lá para serem pagas. Só eram essas 4 que eu citei, porque o dinheiro da educação não está bloqueado, o pagamento da educação não precisa passar pelo fórum, pela justiça. Eu fiquei besta. Como é que depois de tanto dinheiro dava para pagar todo mundo e só vai esse pinguinho de gente, que essas secretarias aí são de um pouquinho de gente, um punhadinho de gente. Aí o fato de a justiça não... Aí ainda quer culpar a justiça, porque a justiça não está
é lento para liberar o pagamento, segundo dizem, ainda querem culpar o sindicato, porque o sindicato entra com ação para pedir bloqueio de recurso, mas não faz sua parte, não é? Então, já estouramos o nosso tempo hoje. Eu quero lembrar a vocês a nossa assembleia no dia 14 de março. Estão todos os servidores convidados. A presença de todos é essencial. Quero dizer mais uma vez para vocês que é por conta dessas assembleias e das ações judiciais que a coisa está andando. Se não anda melhor, mas andaria muito pior se não fosse assim. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo sábado.